Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. O processo de escuta do povo de Deus, que resultou no documento final da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, esse documento, que foi aprovado e divulgado pelo Papa Francisco agora no final de outubro, reflete sobre a visão da Igreja de uma maneira mais sinodal, participativa e missionária. Esse processo de renovação espiritual e pastoral tem como objetivo tornar a Igreja mais fiel à missão de Cristo. As discussões, ali na sala sinodal, chegaram ao fim, mas o diálogo continua, o sínodo não terminou. A missão agora é colocar em prática tudo o que foi discutido ali. Colheremos nos próximos anos os frutos dos diálogos estabelecidos ali pelos padres e pelas madres sinodais, dos participantes do sínodo. E nós vamos acompanhar agora um resumo do conteúdo do documento final que nós preparamos. Em outubro, o mundo conheceu o documento final do Sínodo sobre a sinodalidade, fruto de 3 anos de escuta do povo de Deus. Um tempo que colocou em caminho milhões de pessoas em todo o mundo refletindo sobre o tema por uma igreja sinodal, participação, comunhão e missão. Nos colocamos à escuta do povo de Deus para compreender melhor como ser igreja sinodal nesse tempo, a escuta do Espírito Santo. Nesse tempo. As referências bíblicas que abrem cada capítulo organizam a mensagem cruzando-a com os gestos e as palavras do Senhor ressuscitado, que nos chama a ser testemunhas do seu Evangelho, mais com a vida do que com as palavras. O documento traz pontos importantes que abordam a missão da Igreja no ambiente digital. Reconhecendo a crescente influência da cultura digital, especialmente entre os jovens, o documento oferece uma visão transformadora para o futuro da evangelização online. Diferente de outros sínodos, em que além do documento final, o Papa publica uma exortação apostólica, desta vez, Francisco disse que há ferramentas suficientes no documento final para os trabalhos que seguem a partir de agora. Não tenho intenção de publicar uma exortação apostólica. Basta aquilo que nós aprovamos. No documento, há já indicações muito concretas que podem servir de guia para a missão das igrejas nos diversos continentes, nos diversos contextos. Por isso, coloco imediatamente à disposição de todos. Por isso, eu disse que seja publicado. Em seu discurso, Francisco ressaltou todo o aprendizado do sínodo e como a igreja deve caminhar daqui para frente. Aquilo que vivenciamos é um dom que não podemos guardar para nós mesmos. O impulso que vem dessa experiência, da qual o documento é um reflexo, dá-nos a coragem de testemunhar que é possível caminhar juntos na diversidade, sem se condenar mutuamente. Vemos de todas as partes do mundo, marcados pela violência, pela pobreza, pela indiferença. Juntos, com esperança que não desilude. Unidos no amor de Deus difundido nos nossos corações, podemos não só sonhar com a paz, mas empenharmos-nos com todas as nossas forças para que, mesmo sem falar muito de sinodalidade, a paz se realize através de processos de escuta, de diálogo e de reconciliação. Então o programa de hoje vai ser uma oportunidade para você que participou aí do diálogo na sua comunidade 3, 4 anos atrás sobre esse assunto, agora saber como é que vai ser a nossa caminhada em torno da tal da sinodalidade, que para muita gente é novidade. Por isso nós trouxemos hoje para o programa convidados que participaram das audiências sinodais lá no Vaticano. Eu recebo a assessora nacional para migração e refúgio da Caritas Brasileira, a Maria Cristina dos Anjos da Conceição, uma das mulheres brasileiras que participou do sínodo nessa condição inédita de madre sinodal. Bem-vinda, Maria Cristina.
Obrigada, Diego. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre essa experiência, sobre as discussões ali do Sínodo. Muito obrigado pela presença e também recebemos o diretor do Centro Cultural de Brasília, o CCB, e que participou ali como facilitador, como perito no sínodo, padre sinodal também, padre Miguel Martins Filho, jesuíta. Padre Miguel, bem-vindo ao Ponto 3. Oi, Diego, para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com todos e com todas essa experiência tão bonita que foi a experiência de participar do sínodo, sobre a sinodalidade. Bom, faz mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, não sei precisar a data aqui de memória, o Papa Francisco, ao convocar este sínodo, nos surpreendeu na sua formatação, porque, digamos, ele ampliou a participação, envolvendo todas as comunidades num processo de escuta que chegou até, a princípio, uma primeira sessão que estava prevista para o ano de 2023, mas que antes de acontecer já foi preciso ampliar para 2 sessões. A segunda sessão terminou agora em outubro de 2024 com a divulgação desse documento final. Então, Maria Cristina, esse processo começou lá nas nossas comunidades, as pessoas das paróquias se reunindo, respondendo perguntas sobre a caminhada da evangelização, e depois esse processo seguiu com sínteses que foram realizadas nas dioceses, depois em âmbito nacional, aqui no Brasil com a CNBB, em âmbito continental, aqui na América Latina pelo CELAM. E como é que aconteceu isso para levar o sentimento ali das pessoas, dos fiéis, das comunidades, das outras pessoas que foram ouvidas, lá para aquelas sessões sinodais em que vocês participaram lá no Vaticano? Então, esse bonito processo, ele foi trabalhado a muitas mãos, né, para que se transformasse em um instrumento de trabalho para os padres e madres sinodais ali na Assembleia, né? Então, o instrumento de trabalho, ele, de uma certa forma, era a síntese de todas essas discussões, das contribuições das comunidades, paróquias, dioceses, e dessa maneira a gente podia ali nas reflexões, nas discussões, ter, né, a contribuição de todas essas pessoas. Tive o privilégio aqui na Arquidiocese de Goiânia integrar a equipe que fez o processo aqui na Diocese. Então, acompanhei o processo e quando fizemos a síntese aqui, a preocupação era exatamente não deixar que se perdesse nada do espírito do que foi refletido ali nas comunidades para que isso passasse à frente. E quando, inclusive, tivemos a oportunidade de ler tudo aquilo que veio, tanto em nível latino-americano, como que veio da primeira sessão no ano passado, quando tivemos, digamos, uma ampliação dessa reflexão, uma socialização dessa reflexão, perceber que talvez a palavra que foi dita ali não apareceu, mas o espírito daquilo que foi refletido nas comunidades sempre permaneceu. Mas isso foi um trabalho de síntese muito exigente, hein, Maria Cristina? Sim, e a gente tinha essa preocupação, né? Nós não estávamos ali falando só por nós mesmos, a gente tinha muitas pessoas por detrás de nós que contribuíram nessa reflexão, que também colocaram, né, suas impressões, suas propostas, sugestões, e a gente precisava garantir que ali na reflexão tudo isso estivesse presente. Agora, Padre Miguel, o sínodo, enquanto instituição na igreja, ele já é conhecido desde o concílio, né, como o sínodo dos bispos, né? Os bispos têm até a sala nova do sínodo lá no Vaticano. No entanto, neste nós tivemos uma participação ampliada em que, inclusive, os peritos era um número muito maior de peritos, o senhor também estava lá como perito, mas também com a participação muito maior de cristãos que não eram bispos e de cristãos que não estavam no clero, né, como leigos e leigas, como tantos estavam ali presentes. Mas queria que o senhor partilhasse o ambiente dessa convivência ali
dos padres e das madres sinodais, porque o que chama atenção, inclusive, foi o espaço ali onde vocês estavam reunidos e a forma como a sala foi organizada também, né? É isso mesmo, Diego. É impressionante. É uma imagem que, de fato, impactou muitas pessoas. Quando as pessoas tiveram assim, a dimensão do modo como se organizava, como estava organizada a sala sinodal, não é? A escuta foi bastante ampla. O Papa Francisco, de fato, ao propor essa metodologia, esse formato do sínodo dos bispos, ele quis uma escuta mais ampliada, né? E convidou não apenas não bispos, né, como leigos, leigas, religiosos, religiosas, padres também, e diáconos também, né? Ele também convidou delegados fraternos de outras igrejas cristãs, né, que estão em sintonia, em comunhão com a Igreja Católica. Então, foi um processo muito bonito, e a dinâmica de trabalho foi exatamente por isso que eu fui convidado para trabalhar com a metodologia da conversação espiritual. Então, eram mesas, cada mesa com 11, 12 membros, e ali a gente fazia toda uma vivência de partilha do que nós tínhamos refletido, rezado, e, claro, né, considerando toda essa escuta que foi feita antes, como a Cristina estava dizendo, né? Ali não era simplesmente a opinião de um delegado, por exemplo, de uma igreja, de um continente, de uma conferência, não. Na verdade, foi isso foi o belo, o bonito, né? É exatamente essa dinâmica da escuta do Espírito e da escuta da igreja, a escuta uns aos outros, para poder perceber como é que a igreja deve responder aos desafios que são apresentados nesse mundo contemporâneo, né, para a evangelização. E houve um momento em que o Papa Francisco disse em que a principal herança do sínodo, deste sínodo especificamente, é o próprio caminho de sua realização. E aí eu pergunto, Padre Miguel, essa metodologia de trabalho ou essa metodologia de diálogo, o senhor acha que ela vai permanecer não somente na forma de organização do sínodo dos bispos, mas como lição para a caminhada da igreja no mundo inteiro, nas dioceses, nas paróquias? Então, e se trata de algo que é uma novidade, mas que já é uma coisa antiga na história da igreja, a conversação espiritual. A gente só tem buscado um pouco sistematizar esse método claro, ele é adaptável também a cada realidade. Mas o mais bonito de tudo é que, de fato, se trata de uma escuta. A gente perdeu a capacidade de escutarmos uns aos outros, de escutar a realidade. Então, a gente precisa ouvir. O protagonista é o Espírito. O Espírito está falando muita coisa através dos outros, através da realidade, né? Então, a gente precisa estar atento para escutar e não só falar. Não se trata de impor ideias, né? Inclusive, nós, como igreja, precisamos nos converter em relação a isso, não é? Não é que nós temos, cada um de nós tem a verdade e a gente vai impor essa verdade através da palavra, do grito, às vezes, né? De impondo, mas aprender a escutar-nos uns aos outros. Agora, há uma tradição da realização de cada sínodo, é que depois que ele é realizado, passado um tempo, o Papa publique uma exortação apostólica pós-sinodal. A gente já está acostumado com esses documentos na tradição da Igreja. No entanto, neste sínodo, mais uma novidade é que o Papa Francisco já falou que não vai ter, porque o próprio documento final já é bastante prático, já dá bastante, na expressão dele, indicações muito concretas, mas que exigem tempo. Aí eu pergunto para você, Maria Cristina, são indicações concretas, mas que exigem tempo. Então, como será esse processo de devolver os frutos do sínodo para as nossas comunidades? Sim, eu acho que agora é o momento, né? Um momento importante de que, de fato, a gente possa contribuir para que as comunidades, né, as paróquias, as pessoas saibam, conheçam esse documento final. Nós entendemos que vai ser necessário, Miguel já falava disso, quem sabe a partir da própria metodologia da escuta do Espírito, seja um caminho para, ao mesmo tempo,
exercitar essa nova metodologia e, ao mesmo tempo, dialogar sobre os resultados do sínodo. Vai ser muito importante que em cada local a comunidade se organize para isso e busque caminhos para, de fato, construir ali diálogos onde se possa conhecer, né, esses resultados. Eu entendo que nós que estivemos ali no sínodo, o Papa, inclusive, nos disse, olha, nós somos agora os mensageiros desse sínodo. Então, assim, nós estamos nos colocando à disposição para contribuir nessas reflexões, para, de fato, contribuir com as comunidades, as paróquias, dioceses, para dialogar sobre os resultados desse sínodo. E muita gente, felizmente, acaba se informando na imprensa não especializada sobre assuntos que são da caminhada da igreja, né? Infelizmente, a imprensa laica não tem a nossa linguagem, não tem a nossa vivência, a nossa compreensão. Então, às vezes, algo que parecia periférico na discussão do sínodo, eu falo periférico assim, porque o sínodo não estava reunido para isso, quando se falava, por exemplo, do diaconato feminino, ou se falava de algumas atitudes, enfim. Isso estava presente, mas a gente sabe que não era a pauta do momento. Mas, Padre Miguel, o importante, talvez, desse novo jeito de sermos igreja, que a gente canta há tanto tempo e que o sínodo está nos ajudando a refletir, é ter coragem de conversar sobre essas coisas e de tomando consciência. E aí essas coisas poderão acontecer a médio prazo, a longo prazo, se o Espírito permitir. Posso dizer isso, Padre Miguel? Na verdade, Diego e todos os que nos assistem, essa transformação, essa mudança, essa abertura para o Espírito, ela vem desde o Vaticano II, por exemplo. Aliás, desde o início da história da Igreja, a gente vê essa dinâmica acontecendo, né, de escuta do Espírito. A Igreja sempre atenta aos sinais, e isso é muito importante. Quando aconteceu o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, foi exatamente essa proposta de uma igreja que não se isola do mundo, sabe? Mas uma igreja aberta a todas as realidades humanas, certo? A Constituição Gaudium et Spes do Vaticano II traz isso claramente. E o que o sínodo está fazendo é exatamente resgatando, né, esse valor do Concílio Vaticano II, que foi se perdendo. A gente tem que ser honesto, né? Muitas vezes foi se perdendo na história da igreja. E agora é voltar a essas fontes, principalmente recuperando essa ideia, né, da igreja como povo de Deus. Nós somos um povo de Deus que caminha. E um povo de Deus que caminha, que é um povo, né, que é chamado a ser sacramento do próprio Cristo no mundo. Nós estamos aqui a serviço, não de nós mesmos, como igreja, sabe? E vocês sabem muito bem disso, vocês que assistem e que acompanham a programação da TV Pai Eterno, tão belamente organizada e levada pelos redentoristas, sabe que é exatamente isso. A missão é falar de Deus e do amor de Deus ao mundo, é testemunhar essa beleza ao mundo. Então, o sínodo traz exatamente um desafio para nós, né? De estarmos atentos a isso e de fazermos os processos de maneira articulada, né? Priorizando ou privilegiando as relações entre nós, o diálogo entre nós, a escuta, sabe? Então, por exemplo, a Cristina estava falando sobre como é que o sínodo vai ser sendo apropriado pelas comunidades. É claro, vai precisar de toda uma mobilização da comunidade, e a gente conta muito com a colaboração dos párocos, dos bispos e de todo o povo de Deus. Então, você, por exemplo, tem sua paróquia, você participa de uma paróquia, de uma comunidade, procure se informar, sabe? Nós temos a CNBB, nós temos os canais católicos, nós temos tantos recursos, sabe? E para a gente não ficar também simplesmente na mão dos influencers, que muitas vezes, muitos nem são sinodais, inclusive criticam o sínodo. Então é importante, como a TV Pai Eterno está trazendo esse tema. Pronto, a TV Pai Eterno é um canal de ligação, né, com esse espírito sinodal. Isso é maravilhoso, eu agradeço muito, a gente agradece, porque, claro, né, o Papa Francisco pediu a nós que estivemos em Roma para que nós fôssemos porta-vozes, nós fôssemos aqueles que nos
responsabilizássemos por essa divulgação, essa implementação do sínodo, né, tanto leigos como religiosos, como bispos, como padres, mas um canal como a TV Pai Eterno, né, com tanta penetração por todo esse Brasil, que é uma coisa tão linda a gente vê em todas as comunidades. Então, é um canal exatamente que ajuda nessa implementação do sínodo. Exatamente. E, claro, é nossa missão, né, como veículo de inspiração católica, de dar a conhecer esse chamado para sermos igreja em saída e para levar o evangelho até as pessoas. E algo que chama muita atenção, se você que está em casa não leu o documento final, não fique com vergonha, eu também não li, ainda vou estudar. É um desafio para todos nós batizados, conhecer o documento final se quisermos renovar a evangelização. Mas tem palavras-chave no texto que já foram mostradas, você viu no resumo que nós exibimos há pouco, que chama a atenção e tem tudo a ver com esse espírito de ir em direção ao outro. E eu quero ouvir uma palavra de vocês a esse respeito para a gente fechar a nossa conversa. Relações, vínculos, intercâmbio, igreja em saída, já é uma expressão que nós falamos. Ou seja, no momento em que o mundo valoriza tanto o individualismo, o fechamento, e isso acaba refletindo na forma como muitas pessoas fazem religião, o sínodo vem chamar a atenção de nós cristãos que nós devemos servir, né? Devemos estar em direção aos outros, a igreja como servidora da humanidade. Mas é um desafio difícil, porque isso é contracultural, inclusive. Então, eu queria ouvir da Cristina e do Padre Miguel um rumo que o sínodo está nos trazendo para vivermos o nosso batismo em direção àqueles, especialmente, os excluídos da sociedade, os excluídos da vida eclesial. Cristina. O sínodo vem nos dizer, olha, a gente não veio ao mundo para isso, né? A gente veio para amar e para servir. Né? E como é que nós podemos viver isso, né? Eu acho que dizer a comunhão, né? Nós todos, enquanto cristãos, católicos, a gente precisa caminhar juntos, né? Enquanto povo de Deus, nós precisamos ampliar, compreender que essa igreja de Jesus Cristo, ela é inclusiva, ela entende que nessa igreja cabe todas as pessoas, que é necessário a gente olhar ao nosso redor e acolher todas as pessoas, que tem pessoas à margens, e nós precisamos descobrir e trazer essas pessoas para viverem conosco o Evangelho, né? E que a igreja, ela não, o sentido dela é para o mundo, né? Nós precisamos ser missioneiros, né, para o mundo. Então, nós precisamos estar atentas a essa realidade e buscar perceber como contribuir para que as pessoas continuem sendo o centro da nossa vida, né? Que a gente busque, de fato, contribuir para que as pessoas tenham vida, para que as pessoas vivam com dignidade, para que as pessoas se sintam parte dessa igreja. Então, veja só, meu irmão, o documento final traz esse desafio, que é exatamente a gente pensar uma igreja baseada nas relações, né? Umas relações que fazem comunidade. Uma igreja viva, não uma igreja assentada em suas estruturas, sabe? Muitas vezes nós vivemos uma religião muito simplesmente do rito, né? De cumprir coisas, de seguir uma legislação ou normas e ritos e liturgias e tal, e esquece que tudo isso perde o sentido se a gente de fato não se olhar uns aos outros, não cuidar uns dos outros. Então as relações é que fazem a comunidade, e nesse ambiente comunitário, então nós temos os carismas, os ministérios, os dons, né? E o que nos une a todos, o que nos empodera, o que nos dá autoridade para evangelizar é o batismo, né? Então, todos nós, como batizados e batizadas, somos chamados a viver esse chamado a evangelizar, a falar do reino, a pregar com a nossa própria vida, a nos implicar uns aos outros, a nos comprometer
né? Principalmente com os mais vulneráveis, os pobres. Isso é muito claro também. O documento é muito inspirador nesse sentido. Olha, o documento ainda não foi publicado, está aí à disposição uma versão ainda não oficial, no sentido de que está sendo cuidada muito a tradução, e daqui a pouco vocês vão ter esse documento à disposição. É importante que a gente leia e reze o documento e trabalhe o documento. Eu agradeço, então, a participação aqui desses dois brasileiros que representaram, né, a Igreja do Brasil lá como padres e madres sinodais. A Maria Cristina dos Anjos, que é da Caritas Brasileira, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, também quero parabenizar vocês por essa acolhida, né? Várias vezes a gente teve a oportunidade, né, nós e outros padres, madres, de falar do sínodo, né, aqui com vocês. Eu acho isso muito importante e agradeço por isso. E a gente se coloca à disposição para continuar dialogando. Muito obrigado. Obrigado também ao Padre Miguel, que é jesuíta e trabalha lá no centro, o diretor do Centro Cultural de Brasília, o CCB. Obrigado, Padre Miguel. Obrigado a você, Diego. Obrigado a todos vocês que estão escutando a gente e vendo a gente nesse programa. Que a gente se coloque à disposição, contem sempre com a gente. Eu acho que a gente não pode deixar passar o espírito, né? Inclusive, o jubileu da esperança que está começando, a gente precisa pensar o jubileu de modo sinodal também e preparar as celebrações nas comunidades com esse jeito, né, que o Papa Francisco nos pede. Ok, muito obrigado. E não se esqueça, viu? Comunhão, participação e missão. É missão de todos nós viver a boa nova do Evangelho. Um abraço.